Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Gustavo Grandinetti, Pierre Rupprecht e Rogério Duarte. À tarde de quinta-feira, do dia 31 de outubro de 2024, o quarto FLI Itabira foi marcado por uma grande conversa entre Pierre Rupprecht, Gustavo Grandinetti e Rogério Duarte. Os três convidados compartilharam com o público seus projetos mais recentes. A roda de conversa acontece em um grande auditório que possui um palco grande, elevado e diversas poltronas na plateia. Em cima do palco foram dispostas 3 cadeiras, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. A decoração do palco ao fundo é composta pelo design e tema do quarto FLI Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado esquerdo, também ao fundo do palco, se encontra um grande telão que passa a roda de conversa em questão, que está sendo filmada, e a intérprete de Libras, que ocupa o canto inferior direito do telão. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Pierre Rupprecht, um homem branco que possui cabelos escuros apenas nas laterais da cabeça. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas azul escuro e calça cinza. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro azul. A segunda pessoa sentada é Gustavo Grandinetti, um homem branco cujos cabelos não estão à mostra, pois usa uma boina preta na cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas estampada com listras horizontais de tons claros de verde, cinza e bege, e calça jeans clara. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Rogério Duarte, um homem branco de cabelos grisalhos, curtos, rente à cabeça. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas cinza e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim, as intérpretes de Libras, mulheres diferentes que sempre trajam blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto FLI Itabira. A barba não é sensual como a do Walter Hugo, tanto que minha neta se recusa a me beijar, porque ela diz que a minha barba espeta. Então, não é sensual nem confortável a minha barba. Eu tenho 66 anos, a minha altura bateu no teto da meta para o DNA da minha família, proveniente do sul da Itália, de modo que eu falo do alto dos meus 160 centímetros, que foi o máximo permitido pelo DNA da família. Estou vestindo hoje, os 2 sapatos são marrons, calça de brim, jeans também azul, e uma camisa quadriculada,
verde, branca e cinza. E uso também hoje uma boina preta. Acho que eu estou descrito. Perfeito. Meu nome é Rogério, eu sou um homem branco, cabelo grisalho, eu tenho 48 anos, estou vestindo uma camisa quase preta, cinza, calça jeans e tênis, e uso óculos. Bom, muito bem. A gente teve junto, né, porque nós não tínhamos uma clara noção do que fazer aqui. Então, fomos discutir sobre como nos organizarmos, né? E nós vamos cutucar um pouco uns aos outros, né, para que essa conversa renda, né, falando um pouco da obra do Grandinetti, e do Rodrigo, né, e das minhas ações com bibliotecas. E a primeira questão que surgiu para mim é que ambos estão lançando livros logo após o evento aqui, né? Então, o Gustavo Grandinetti está lançando uma biografia que já foi tentada, que não saiu, que enroscada, tem uma história incrível, que é a biografia do Mário Quintana, né? Então, minha primeira pergunta vai rapidinho para você, Gustavo, para saber como é que se dá essa coincidência de se lançar uma biografia do Quintana na terra do Carlos Drummond de Andrade. No aniversário do Carlos Drummond. Eu só pediria licença para, antes de responder essa tua pergunta, para fazer um registro, aproveitando aqui a presença de dois curadores, o Sérgio Abranches e a Bianca Santana. Nos eventos anteriores, nas feiras, nos festivais anteriores, nós vimos, na abertura de cada edição, autores estrangeiros consagrados ou autores nacionais consagrados, ou algumas autoridades. Por exemplo, no Flipetrópolis, quem abriu foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E hoje, nesse evento, os curadores apostaram em convidar para a abertura uma jovem de 27 anos. E eu quero dizer do acerto que foi isso, porque essa jovem de 27 anos tem tanta sabedoria que no almoço eu disse para ela que ela parecia ter 127 anos, de tanta sabedoria, de modo que vocês acertaram a mão e fugiram do senso comum de abrir um festival só com aqueles que já são consagrados, já são conhecidos do público todo. Foi uma gratíssima satisfação ouvir essa jovem abrindo o festival. Sobre a sua pergunta, que eu já agradeço, acho que foi mais do que uma coincidência juntar Quintana e Drummond. Acho mesmo que houve uma conspiração dos dois. Lá de onde eles estão, eles devem estar rindo um com o outro, dizendo, deu certo. Eu jamais poderia imaginar que esse livro do Quintana seria lançado na terra do Drummond. Nós tentamos lançar na Flipetrópolis, mas o livro não ficou pronto. Tentamos lançar na Fliparacatu, mas o livro não ficou pronto. Tentamos lançar na Fliaraxá, mas o livro não ficou pronto. E sai o livro aqui, na terra do Drummond. Isso foi coisa deles,
Quintana e Drummond conspiraram. Mas é certo que eles foram ajudados por 4 anjos. O Quintana dizia: há 2 tipos de anjos, os que intercedem a favor e os que são dedos duros. Nós vimos aqui que há 4 anjos que intercedem a favor, que são os 4 curadores. Eles fizeram isso acontecer. E o Quintana também provou que aquele seu poema está certo. Os anjos dão tudo de si sem jamais se despirem de nada. De modo que foi uma coincidência, mas foi algo mais místico acontecer isso aqui. O Quintana dizia: a poesia é um mistério evidente. Então, temos aqui um mistério evidente acontecendo. Bom, também nós teríamos que ler uma poesia do Drummond, não é isso? Então, eu vou ler aqui uma prosa poética do Drummond. O Quintana também fazia muita prosa poética. E essa aqui é chamada de Quintanas Bar. Foi publicada no livro Claro Enigma, em 1951. Diz o Drummond: num bar fechado há muitos anos e cujas portas de aço bruscamente se descerram, encontro que eu nunca vira o poeta Mário Quintana. Tão simples reconhecê-lo, toda identificação é vã. O poeta levanta seu copo, levanto o meu. Em algum lugar, coxilha, montanha, vai rorejando amanhã. Na total desincorporação das coisas antigas, perdura um elemento mágico, estrela do mar, Aldebaran, tamanquinhos, menina correndo com o arco e corre com pés de lã. Falando em voz baixa, nos entendemos. Eu de olhos cúmplices, ele com seu talismã. Assim me fascinaram outrora as feitiçarias da preta, na cozinha de Picumã. Na conspiração da madrugada, erra solitário, dissolve-se o bar, o poeta Quintana. Seu olhar devassa o nevoeiro, cada vez mais densa é a bruma de antanho. Uma teia se tecendo e sem trabalho de aranha. Falo de amigos que envelheceram ou que sumiram na semente de avelã. Agora voamos sobre teias, a garupa da bruma estranha. Para iludir a fome que não temos, pintamos uma Roma. E já os homens sem província, despetala-se a flor aldeã. O poeta aponta-me casas, a de Rimbaud, a de Blake e a gruta camoniana. As amadas do poeta lá embaixo, na curva do rio, ordenam-se em lenta pavana. E uma a uma, gotas ácidas desaparecem no poema. E há tantos anos, será ontem, foi amanhã, signos criptográficos ficam gravados no céu eterno, ou na mesa de um bar abolido, enquanto debruçado sobre o mármore, silenciosamente viaja o poeta Mário Quintana. Talvez seja interessante dizer rapidamente, que eu não quero tomar o tempo de vocês, que nessa prosa poética, o Drummond pincela alguns temas caros do
Quintana, o próprio título, Quintana's Bar, e primeiro parágrafo, num bar fechado há muito tempo. Bares eram lugares comuns na poesia do Quintana. O Quintana foi alcoólatra durante a maior parte de sua vida. Durante um tempo, ele frequentou os lugares onde ficavam os habitantes marginalizados da cidade de Porto Alegre, os lugares das prostitutas, dos bêbados, dos desempregados. E dali ele tirou uma sabedoria de bar, que ele usa em poesia. Ele dizia, por exemplo, que desconfia dos que não fumam, esses não têm vida interior. Em outro ele dizia, quem não bebe, não fuma, não joga do bicho nem nada, isso não é vida de cristão. E numa outra, aquele homem ali no balcão, caninha por caninha, nem desconfia que se acha conosco desde o início das eras. Pensa que está somente afogando os problemas dele. Ele está bebendo a milenar inquietação do mundo. Então, aqui o bar vira para o Quintana uma aula e ele retira a riqueza desses ambientes, a princípio depravados. Depois, num outro parágrafo, ele fala na total desincorporação das coisas. O Quintana também dizia aos que fazem materializações, grande coisa, eu faço desmaterializações, subjetivações de objeto, inclusive sorrisos, como aquele que tu me deste um dia. Ele dizia que essas coisas são importantes, porque nunca ninguém lhe deu um segundo olhar. E ele justifica a importância das coisas. Ele se refere, por exemplo, às ruazinhas. Ruazinhas é um tema constante na poesia dele. Ele diz, para as ruas, é que expressais alguma coisa minha, só para mim. E sobre Aldebaran, a estrela de Aldebaran, que ele usa em 2 poemas. Aldebaran é uma lua da constelação de Touro, associada à iluminação de Buda. E ele usa Aldebaran uma célebre crônica dele, chamada O Anjo Malaquias, que é uma aula. O Anjo Malaquias é uma aula. Então, vou dizer rapidamente, para não tomar o tempo dos colegas, que é sobre um desgraçado que está a ponto de ser comido por um ogre. Então, Nossa Senhora, para salvá-lo, coloca 2 asas nele, mas, pela rapidez da operação, as asas são colocadas na bunda. E então aquele anjo, aquela pessoa que é promovida a anjo, porque tem 2 asas de anjo, voa de cabeça para baixo. E isso gera um bullying contra ele. Todo mundo ri do Anjo Malaquias. E o Quintana, quando narra isso com uma classe tremenda, que só um literato fora do comum consegue fazer, o Quintana, ele permite que o leitor se coloque na posição de quem ri do Anjo Malaquias. O leitor é levado a rir do anjo também. Só que o Quintana não fica só nisso, como é esperado. No último parágrafo, ele diz, até que
Um de nós, ao levar o copo ao lábio, interrompe o gesto e empalidece. O anjo Malaquias, então, para disfarçar a gente, ele se coloca junto, a gente faz literatura e diz aos amigos que foi apenas uma folha morta, que se desprendeu, ou um pneu que estourou longe, na aldeia, na estrela Aldebaran. Então, num primeiro momento, ele faz o leitor ser aquele que goza o infeliz. E depois ele dá o soco no estômago. Para o Quintana, a poesia é um soco no estômago. Para o Quintana, a poesia é a tomada da Bastilha. Aí ele dá o soco no estômago. Olha, você também pode ser o anjo Malaquias, objeto de bullying pelos outros. Mas, enfim, eu não quero... eu acho que eu já falei muito. Estamos aqui falando de Drummond, falando de Quintana, 2 poetas, e temos aqui na mesa um terceiro poeta, o Rogério, que está lançando um livro de poesia aqui. E eu queria perguntar ao Rogério como chegou nesse livro de poesia, quando decidiu publicar. O Quintana dizia que um poema só está pronto em 2 circunstâncias: ou pela morte do poeta, ou por acidente de publicação. É evidente que a tua poesia ficou pronta pelo acidente de publicação. Mas como foi esse acidente? Bem, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui, todos e todas. Eu posso ler um poema do Drummond também? Curtinho? Posso? Eu quero ler um poema que tem a ver com esse livro que eu estou lançando. É um poema curtinho, eu vi que tem aqui na antologia. É um poema que se chama Convívio, do Claro Enigma, que é o livro que acho que eu posso dizer que inspirou, em boa medida, esse livro que eu estou lançando, o livro A Deshoras. Convívio. Cada dia que passa, incorporo mais esta verdade, de que eles não vivem senão em nós, e por isso vivem tão pouco, tão intervalado, tão débil. Fora de nós é que talvez deixaram de viver para o que se chama tempo. E essa eternidade negativa não nos desola. Pouco e mal que eles vivam dentro de nós é vida não obstante. E já não enfrentamos a morte de sempre trazê-la conosco. Mas como estão longe, ao mesmo tempo que nossos atuais habitantes, e nossos hóspedes, e nossos tecidos, e a circulação nossa, a mais tênue forma exterior nos atinge. O próximo existe, o pássaro existe, e eles também existem, mas que oblíquos, mesmo sorrindo, que disfarçados. Há que renunciar a toda procura. Não os encontraríamos ao encontrá-los. Ter e não ter em nós um vaso sagrado, um depósito, uma presença contínua. Esta é a nossa condição, enquanto, sem condição, transitamos e julgamos amar e calamo-nos. Ou talvez existamos somente neles, que são omissos, e nossa existência apenas uma forma impura de silêncio que preferiram. Esse é um poema do Claro Enigma, a respeito dos mortos, né, das pessoas que a gente vai perdendo. Claro Enigma é um livro do Drummond, que tem muito a ver com perda, e eu acho que essa é o ponto de partida do livro A Deshoras. Alguns amigos me perguntaram sobre esse título. Livros de horas eram livros de orações, livros de devoção na Idade Média, e basicamente eu queria escrever um livro em que se pode lidar com a perda sem necessariamente... Eu queria tentar lidar com as perdas sem necessariamente contar com um livro de
de orações, né? A tentativa era essa. Por outro lado, já vi muita gente dizendo que muitos poetas estão à procura de uma espécie de compensação daquilo que a gente pode chamar de perda, ou sei lá, do desaparecimento nietzschiano de Deus, alguma coisa assim. Voltando para a terra, né? Colocando o pé no chão, está aqui na plateia um amigo meu, que é o Ricardo Ramos Filho, que publicou um livro de poemas recentemente. Me contou uma história familiar dele, depois ele, se quiser, conta para vocês, de que teria sido desencorajado de escrever poesia, e aquela história me tocou muito, e como ele estava publicando um livro de poesia, eu achei que era um empurrão para mim, né? Nunca contei isso para o Ricardo, estou contando agora. E então escrevi esses poemas. Eu acho que eu comecei a escrever, a pensar em escrever um livro de poemas já há bastante tempo, há uns 13 ou 14 anos. Mas não tinha coragem nem de escrever os poemas. Depois da pandemia, tudo que aconteceu com o Brasil, todas as perdas que a gente viveu no período da pandemia, com esse incentivo do Ricardo, que ele não sabia que estava me incentivando, mas me incentivou. Com o convívio muito camarada de muitos escritores da entidade da qual eu, com muito orgulho, faço parte, que é a União Brasileira de Escritores. E quando eu digo convívio camarada, eu quero dizer, acho que a melhor coisa que pode acontecer para um escritor é ter um grupo de parceiros que dividem os seus textos ainda na versão original, ainda numa versão não publicada. Acho que é um ato de confiança incrível, alguém apresentar para o outro um livro que ainda não foi publicado e dizer: eu quero saber o que você pensa. De uma amizade e de uma confiança que eu desconhecia. Porque, embora eu tenha sido professor de literatura por 28 anos, eu só fui conviver mesmo com escritores mais recentemente, a partir de 2018, 2019, mais ou menos. Então, o convívio camarada com aqueles escritores todos, e todo mundo me mostrando originais, e eu dividindo os meus originais com os escritores, esse foi um empurrão que eu precisava para sentar e escrever o livro. Os poemas foram escritos a partir de 2021, 2022. O livro foi concluído em 2023. E teve um outro incentivo, né? Eu disse que eu fui professor por 28 anos, mas recentemente eu deixei a sala de aula hoje eu sou editor, né? Além de escritor, eu sou editor. E aí também teve uma escritora cuja obra eu estou editando, que se chama Eurides Fontella. Nessa editora que eu trabalho, que é a editora Edra, já tinha sido publicada a obra completa dela, num volume só, e a gente decidiu publicar os livros separadamente agora. Já saíram 2. E a simplicidade da poesia da Eurides Fontella também me tocou. Eu falei, puxa, eu queria fazer uma poesia assim simples. Muito simples, mas ao mesmo tempo muito densa, né? Dizer muito com muito pouco. E esse foi o desafio que eu me coloquei quando fui escrever esse livro. É claro que eu não estou me comparando, em hipótese alguma, não posso me comparar nem a Eurides Fontella, muito menos ao Drummond, mas são eles dois alguns versos da Eurides e 2 versos do Drummond, também do Claro Enigma, são as epígrafes desse livro. E, finalmente, eu não queria escrever uma poesia só a meu respeito. Eu queria escrever uma poesia que dissesse respeito também ao Brasil, à experiência de ser brasileiro nesses últimos anos. Vamos dizer, né? Acho que dá para dizer, especialmente no período Bolsonaro, que foram anos ruinosos para nós, terríveis para nós. Eu queria falar um pouco dessa experiência frustrante
pela qual a gente passou e todas as crises que a gente passou quando o bolsonarismo foi vitorioso naquela eleição. E aí, eu estava lendo um livro de um pesquisador que chama Luiz Motti, sobre a rosa egipsíaca, e encontrei naquele livro uma ideia que dá nome a uma vila de Minas Gerais, se chama Vila do Inficcionado, e encontrei essa palavra, inficcionado, e encontrei o conceito que eu estava procurando para tentar pensar o Brasil, e com essas 3 epígrafes eu criei o livro. Foi isso. Eu quero perguntar para o Pierre. Pierre, você trabalhou com livro a vida inteira. Queria registrar, em primeiro lugar, que o Pierre é o tradutor das cartas do Van Gogh ao Theo, numa edição histórica que saiu pela LPM. E eu tinha lá os meus 20 e poucos anos, acho que até menos, fascinado com a leitura daquelas cartas, e descobri hoje que o Pierre é o tradutor das cartas do Van Gogh ao Theo, que é o irmão dele, numa edição da LPM que marcou época. Mas você viveu cercado de livros a vida inteira e sempre trabalhou com biblioteca, né? com esse universo que leva os livros para as pessoas em geral, mas especialmente para formar leitores. Então, eu queria, em primeiro lugar, saber a tua trajetória. Eu queria saber como é que você chegou nesse mundo das bibliotecas. E, segundo, eu queria que você contasse para nós um pouco sobre a Biblion, que é uma biblioteca, mas amplia, né? Porque é uma biblioteca do mundo digital. É isso, essa é a minha pergunta. Bom, obrigado pela pergunta. Só lembrando que o Rogério também é autor de um livro de contos bárbaro, né? Assim como o Gustavo é autor de um romance bastante legal também, né? Que eu comecei a ler. Estou agarrado. Então, bom, minha formação é de administração de empresas. Eu fui um aluno da GV, né? Eu fui parar lá porque eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? E peguei uma época muito interessante, uma época horrível, né? Porque foi no meio da ditadura, mas na GV estava interessante porque a escola de São Paulo, inclusive contra a Fundação do Rio, estava dando abrigo a uma série de professores da USP que estavam sendo aposentados compulsoriamente ou impedidos de dar aula, né? Então, a gente tinha um curso quer dizer, você tinha, ao mesmo tempo, um cara de engenharia da produção, bem, né? E, ao mesmo tempo, aula com Maurício Trachtenberg de sociologia. E era um negócio assim, extraordinário, porque você era obrigado a pensar muito, né? Você tinha, então, formou um grupo muito efervescente. Eu não sei se por causa disso, mas mais da metade da turma que se formou não é administrador de empresas hoje. Alguns são administradores, mas não de empresas no sentido clássico do termo, né? Mas eu trabalhei, sempre me interessei por organizações, pela teoria de organizações. Então, primeiro eu fiz um estágio, e tal, mas meu segundo trabalho, contratado e tal, foi numa clínica psiquiátrica que trabalhava segundo preceitos da psicanálise institucional, que é muito interessante a história disso, e que existe até hoje, né? E aí eu fui fazendo um caminho por aí, fui tentando achar um caminho para a minha vida, né? Trabalhei na Editora Brasiliense uma época tal, no fim estava trabalhando num projeto de um museu de história em São Paulo, quando a ESP Leituras, que é uma organização social de cultura que geria, na época, a Biblioteca de São Paulo, estava procurando alguém para gerir, né? E aí me chamaram, né?
E eu me encontrei especificamente com a biblioteca nesse momento, né? Eu antes tinha trabalhado em editora, né? Era tradutor, eu estava sempre trafegando, né, nesse mundo, né? Mas, especificamente, entrei no mundo das bibliotecas aí. E entrei num momento extraordinário também, embora também cheio de tragédias, né? As bibliotecas públicas, eu estou falando de biblioteca pública, tá? As bibliotecas públicas no Brasil, na sua enorme maioria, estão, né, em péssimas condições, né? E vítimas de um monte de questões, muitas delas históricas, né? A começar pelo fato de que a biblioteca no Brasil só surge, né? Existiu, em 1811, uma biblioteca, a primeira biblioteca de acesso público, mas era uma biblioteca privada, né? E aí, quando se fala em biblioteca mesmo, se fala da biblioteca do rei, né, do Dom João VI, que era uma biblioteca de acesso nada público, né? As bibliotecas... Nós nunca tivemos, de fato, uma ideia muito republicana das bibliotecas, né? As bibliotecas foram sempre muito monárquicas, vamos dizer, né? E no século XX, elas foram se desenvolvendo, e nós tivemos pouquíssimos projetos de biblioteca que realmente pensaram o que é o papel de uma biblioteca, o que deve fazer uma biblioteca, além de ter acervos, de conservar acervos, né? Na história das bibliotecas, conservar acervos era uma função que as bibliotecas tinham durante a Idade Média, né? E era conservá-los contra, né? Não era conservá-los para dar acesso público, era conservá-los porque o conhecimento era perigoso e tinha que ser dispensado com muito controle para os seus detentores, para determinadas pessoas, né? Essa biblioteca mais republicana, ela vai acontecer no fim do século XVIII, começo do século XIX, que essa ideia vai se popularizando, vamos dizer. E, ainda assim, é uma ideia que parte do conceito de que a biblioteca é um lugar que provê acesso ao conhecimento, né? Ou seja, nós temos o conhecimento e nós vamos aspergi-lo aí entre a massa ignara, né, para que todos possam aceder ao novo mundo do trabalho, ao novo mundo ao mundo burguês, né? E foi só quer dizer, nós tivemos no Brasil um projeto visionário de biblioteca pública em São Paulo, através do Mário de Andrade, né? E eu dizia lá em São Paulo, eu falava, puxa, a gente teve um projeto extraordinário na década de 30 de bibliotecas e parece que nós estamos diligentemente trabalhando para destruí-lo sistematicamente desde então, né? E foi nesse contexto que surgiu uma rediscussão desse papel da biblioteca. Essa questão estava incomodando todo mundo, né? As bibliotecas ainda tiveram outro problema, que elas assumiram um papel que deveria ser da biblioteca escolar. No Brasil não se desenvolveu a ideia de que escolas deveriam ter bibliotecas, né? Então, quem fazia esse papel era a biblioteca pública, né? E nada contra, aliás, muito pelo contrário, crianças na biblioteca pública, mas biblioteca pública não é biblioteca escolar. A biblioteca pública é uma biblioteca para toda a comunidade, inclusive a escolar, né? E as bibliotecas, um pouco complacentemente, vamos dizer, foram assumindo esse papel de só lidar com uma população infantil de uma certa faixa etária,
que é o famoso dos 7 aos 11, 7 aos 12, Fundamental 1, né? Fundamental 2 um pouco, né? Em que a biblioteca recebe esse público tangido pelos professores, ela não precisa fazer grandes coisas para ter esse público e atender esse público, né? Ficou assim, falando com tintas grossas e feias, né? Se for, né? Seria mais ou menos eu dizer assim, olha, eu vou fingir que eu estou atendendo um público, você finge que você está trazendo um público para um problema cultural, e estamos todos satisfeitos. É claro que é uma maldade o que eu estou falando, né, no sentido de carregar nas tintas, né, mas foi um pouco isso, quer dizer, as bibliotecas se concentraram. Hoje, a gente vê reflexos disso hoje. Pega a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, né, nas bibliotecas públicas, nós temos 75% elas dizem que 70% e 75% de seus públicos estão na faixa dos 7 aos 12. Está errado isso. Não pode. Onde é que estão os idosos? Onde estão os jovens? Onde estão os adultos? Onde estão os bebês? Né? Eles deviam estar na biblioteca pública também. Né? E, a partir dessa ideia, se começou a trabalhar em cima de bibliotecas diferentes. Aí surgiu a Biblioteca de São Paulo, depois a Biblioteca Parque Villa-Lobos, com uma ideia completamente diferente. E a ideia dessas bibliotecas está baseada num ovo de Colombo, né, que é que o centro de uma biblioteca pública, evidentemente, é o público e não os livros. Né? Os livros estão lá para servir. Né? O público é que é o objetivo da biblioteca, né? E, quando eu digo público, eu não estou querendo dizer assistência, né? Eu estou querendo falar público no sentido republicano mesmo, né? E a ideia básica é uma ideia que nem é nova. O educador Ivan Illich, né, durante a década de 70, 80, foi um cara muito... Né, já falava, a biblioteca é uma ferramenta convivial. Né? Ela tem livre acesso, ela não tem uma programação rígida, ela, teoricamente, tem que estar fora da censura, né? Não tem censura. Né? Você vai lá, leva o que quer, deixa o que quer. Né? Com base nisso, você consegue construir um programa, né, fortemente baseado no território onde a biblioteca está, né, promovendo o que hoje a gente fala que é uma plataforma de conhecimento, uma plataforma em que se troca conhecimento. Isso pressupõe a primeira coisa, que é quem entra na biblioteca tem conhecimento. Né? Não é mais, quer dizer, não é, há um conhecimento, eu detenho e ponho à disposição, mas há muitos conhecimentos e eu me proponho como uma plataforma em que pessoas troquem conhecimento através de contatos com outras pessoas, através de livros e de outras ferramentas. Né? E aí as bibliotecas voltam a um papel que é um papel de letramento, né? E, a partir daí, se prolongam. E, naturalmente, essa experiência foi dando certo, né? Os públicos acorreram a essas bibliotecas de uma maneira que há muito tempo não se via. Né? As experiências existem até hoje. E surgiu a questão do digital. Né? Então, nós, desde o começo, a gente já pensava, vai ter que ter algo no digital, nós vamos ter que fazer, porque se não formos nós a fazer, se não forem as bibliotecas a tomar esse papel, quem vai tomar esse papel são sei lá, as big techs, sei lá quem vai ser. Não, né? Nós precisamos trabalhar com isso, a gente não pode recusar o digital. Né? Porque recusar o digital, tapar os olhos, a gente precisa lidar com o digital de alguma maneira, inclusive para preservar aquilo para o que o digital não serve. Né? E aí surgiu a ideia de fazer uma biblioteca pública digital. Pública no sentido de que, como em qualquer biblioteca pública, todo cidadão tem o direito de aceder, de entrar. Né? Claro que isso tinha um enorme desafio. Primeiro, um desafio da disponibilidade de conteúdos. Né?
de como se pagam direitos autorais numa circunstância dessas, porque é evidente que tinha que ser uma biblioteca que remunerasse a chamada cadeia do livro, a começar pelos autores, ilustradores, tradutores, etc., etc., etc. E esse foi o projeto que foi desenvolvido e que resultou nessa biblioteca chamada Biblion, né? Aliás, contrariando um pouco a apresentação, eu não estou mais na direção da SP Leituras, né? Eu deixei a SP Leituras há um mês atrás, né? Mas essa foi a biblioteca que foi construída, né? E que está ali, né? Disponível, né? E que trouxe constatações muito interessantes, né? Das quais uma me parece particularmente importante. Eu estou muito ligado na questão das redes e de como as pessoas e as bibliotecas como instrumentos, né, se colocam em rede para gerar conhecimento ou para fruir leitura, etc., etc. E a gente apostou muito na constituição dos clubes de leitura, porque clubes de leitura formam missionários da leitura, né? É uma maneira muito legal de você juntar um público especial, que é um público que gosta de ler, que é aficionado, né? Muita gente entra nos clubes de leitura, ainda não está fisgado, mas está querendo ser fisgado, né? E acaba se envolvendo e gerando outros leitores. É um ótimo programa de formação leitora, né? Indireta, né? E a gente percebeu que os clubes de leitura, na biblioteca digital, acontecia um fenômeno incrível. O primeiro é que um clube de leitura tradicional, né, ele atinge aquelas 20 pessoas, 15, que fazem parte do clube de leitura, porque muito mais que isso não funciona muito bem, né? Nos clubes de leitura digitais, você tem o mesmo grupo de 15 a 20, 25, né, que leem, e, por outro lado, você tem uma série de gente que participa do clube de leitura, lê o livro do clube de leitura, lê os comentários do clube de leitura, embora não participe do debate. E, para cada 10 aqui, você tem de 100 a 200 aqui, né? Então, havia um efeito, quando se abria um clube de leitura, naturalmente, o empréstimo daquele livro estourava, né? Mas os agregadores de conteúdos digitais começaram a reportar que as vendas deles aumentavam. Um pequeno clube de leitura com 20 pessoas, né? Então, é um negócio incrível que o pessoal nós estamos aprendendo com isso até hoje, né? Mas sempre partindo desse princípio de que biblioteca é uma plataforma de conhecimento, né? E que leitura é sua linguagem, né? Vamos dizer, a sua linguagem principal, mas não única, né? Tem que integrar o oral nisso, né? As bibliotecas têm que integrar o oral, né? Faz parte da vida da biblioteca, e mais um monte de outras coisas. Se eu puder, ainda, antes de encerrar minha fala, eu também queria ler o meu livro, o meu poema do Drummond, que se chama Halley. O sol vai diminuindo de tamanho e calor e interesse em teu redor. Há menos razões de rir e até de chorar. Alguém toca, talvez, a campainha. Depressa! Não há mais tempo para te vestires. O barco sombrio, impaciente na rua. Tudo é como se não acontecido, pois depois de acontecer, restou o quê? Restou Halley, iluminando de ponta a ponta o céu de 1910.
O menino Murilo Mendes o contemplou em Juiz de Fora. O menino Marques Rebelo, em Vila Isabel. O menino Carlos, no Mato Dentro de Itabira. Os três absolutamente fascinados. Como o contemplaria no Brabante, em 1310, o menino Ruysbrock, o admirável. Halley voltará. Halley volta sempre com a pontualidade comercial dos astros. Pouco importa sejam outros meninos os que hão de o ver em 1986, iluminando de ponta a ponta a noite da vida. Quando eu terminei... Obrigado. Quando eu terminei de ler isso, né, eu pensei, a próxima vinda do Halley, teoricamente, deve ser em 2062, né, quando eu, então, serei um belo senhor de 109 anos. E eu fiquei imaginando assim, esses meninos de 2062, né? E o que esse poema me traz sobre esses meninos de 2062, e eu fiquei com isso para mim e quero compartilhar com vocês. Bom, eu acabei minha fala. Eu queria que você explorasse um pouco, Gustavo, o que nessa biografia do Quintana, né, o que você vê conectado com todo o outro trabalho seu, né? Você tem todo um trabalho como desembargador na área de direito, você tem um trabalho como romancista, né? Como é que entra essa biografia do Quintana na tua vida? E, se fizer sentido, conectar com os temas do festival. Em 5 minutos, né? Nós temos 5 minutos? 5 minutos. Você disse, mais no início, que outras pessoas iam escrever a biografia, e isso procede. O próprio Mário Quintana escolheu uma biógrafa, Eloy Calage, que eu descobri que era uma grande paixão dele e dela. Está no livro. Uma paixão proibida e escondida, porque ela era casada. Ele efetivamente deu um livro para ela, chamado Orlando, da Virginia Woolf, que tem uma verdadeira... Contém, é um romance, mas o livro contém uma teoria da biografia, como deve ser escrita uma biografia. Ele deu o livro para Eloy e disse, aqui você tem metade da minha biografia. E a Eloy, então, começou a fazer a pesquisa. Passados alguns anos, ela escreveu para Tânia, que era uma professora de literatura. Na verdade, ela escreveu para o Quintana, dizendo que a Tânia, uma professora de literatura, que inclusive fazia os prefácios do Mário, era a maior entendida no Mário Quintana. Então, ela diz, olha, eu não vou fazer porque eu soube que a Tânia está mais adiantada. Então, é justo que ela faça. A Eloy morreu em 2005, sem fazer a biografia. A Tânia morreu em 2006, sem fazer a biografia. Uma terceira pessoa que poderia facilmente fazer a biografia era a sobrinha neta do Mário, braço direito dele, a Helena Quintana, que morreu em 2019, sem fazer a biografia. Então, 3 possíveis biógrafos morreram. Quando eu comecei a pesquisar, eu
contratei uma auxiliar de pesquisa de 22 anos, uma porto-alegrense, para me ajudar, para evitar que eu gastasse dinheiro com tanta passagem e hotel indo para Porto Alegre. Ela trabalhou comigo uns 4 ou 5 meses e morreu atropelada. Bom, em se tratando do Mário Quintana, que dizem que é bruxo, né? Dizem que ele é o bruxo de Alegrete e que ele é misterioso e tal, eu pensei, é melhor eu fazer logo isso, senão eu morro. E aí a biografia foi produzida e chegou aqui hoje. Como eu conecto a biografia nas outras atividades, né? Eu escrevi um livro de crônicas judiciais por uma editora portuguesa. Esse livro, infelizmente, não teve circulação nem em Portugal, nem no Brasil, porque eu me desentendi com a editora na semana do lançamento. Eu comprei a edição e eu mesmo saía vendendo nos congressos de direito, porque é um livro de crônicas judiciais. Está praticamente esgotado, graças a mim, não à editora. Depois eu publiquei esse romance, que é uma homenagem ao comício das diretas já, ao movimento das diretas já. E está em fase final de edição. Aqui em Itabira só tem 4 volumes dele. E, além desses 4, só tem mais 24 exemplares, a edição vai esgotar. E agora eu publiquei a biografia. Eu tenho uma espécie de inconstância, eu procuro sempre desvendar outros caminhos, de modo que essa diversidade de gêneros é algo natural meu. Fui para a biografia, e como que a biografia se conecta na minha vida de magistrado? Há semelhanças e dissemelhanças. Tanto o juiz como o biógrafo têm que se ater aos documentos. O juiz só pode se ater à prova dos autos. E o biógrafo, já dizia o Orlando, lá da Virginia Woolf, diz que o biógrafo tem que se ater aos documentos. Então, foi fácil. Eu me ative aos documentos e, portanto, é igual. A diferença é que o biógrafo procura os documentos. Então, eu fui ao Instituto Moreira Salles, eu fui a Alegrete, fui a Porto Alegre para encontrar os documentos. O juiz não pode sair atrás dos documentos. São as partes que devem levar a prova para os autos. Então, guardando essa diferença, o trabalho é o mesmo. Mas acho que temos que ouvir aqui o Rogério. Acabou de tudo? Nosso tempo deu. É? Então, tá bom, muito obrigado pela presença. Obrigado. Lembrando que os 2 autores vão estar